Sejam muito bem-vindos. Hoje nós queremos falar acerca da história da educação em Moçambique. O processo de educação tem em vista a preparação do homem para a sua melhor inserção na sociedade. Esta preparação é guiada no sentido de alcançar determinados objetivos que variam com o tempo, de acordo com as exigências da sociedade, tendo em conta que os objetivos da educação são dinâmicos. Então, se nós formos a perceber aqui, nós podemos notar aquilo que tem se dito que os livros antigos não são como os novos livros, seria mais melhor ter os livros passados, tudo mais. E se nós formos a perceber aqui, os objetivos da educação são dinâmicos, não são estáticos. Isso quer dizer, mudam de acordo com o tempo. E também a demanda do conhecimento ou a busca do conhecimento, o tipo de conhecimento que é consumido, depende de cada época. Em breve nós vamos aqui dar um curso onde tu vais aprender a criar um site grátis, não vai precisar pagar nada, hospedagem será grátis, tudo será grátis. E as aulas serão online, não importa onde você está, não importa a idade, faça a questão de se inscrever e aproveite essa oportunidade, porque muitas empresas têm buscado pessoas para criar sites para suas empresas. Então você vai aproveitar essa oportunidade para poder crescer. Você será capaz de criar o seu próprio autoemprego. Então as inscrições já começaram e as aulas vão começar no dia 27 de maio. Vou deixar toda a informação na descrição e se inscreva e nós vamos aí começar. Vou deixar toda a informação na descrição. A educação em Moçambique não teve sempre as mesmas características. Considerando a independência nacional em 1975 como marco referencial, a caracterização da educação em Moçambique pode ser dividida em dois grandes períodos: o período antes da independência e o período pós-independência. Enquanto que no período da educação antes da independência também vamos encontrar dois subgrupos, que é a educação no período colonial e a educação no governo de transição. Agora vamos falar da educação no período colonial, que foi desde 1845 a 1974. A educação neste período foi caracterizada pela dominação, alienação e cristianização. Foi o período em que surgiu a primeira regulamentação do ensino nas colônias, período da monarquia em Portugal, a 2 de abril de 1845. A 14 de agosto do mesmo ano, foi estabelecido um decreto que diferenciava o ensino nas colônias e na metrópole e criava as escolas públicas nas colônias. Então, o que nós estamos a perceber aqui no período colonial, que eu acabei de já mencionar das datas, os portugueses é que dominavam mais a educação. Quer dizer, as escolas eram mais construídas na metrópole, que quer dizer na área da cidade. Então, o que aconteceu? Em 1846 foi publicada a primeira providência legal para a organização da instrução primária no ultrapassar português. Depois de 1854, foram criadas por decreto as primeiras escolas primárias na ilha de Moçambique, no Ibo, Quilimane, Sena, Tete, Inhambane e Lourenço Marques. Então, se nós formos a perceber que na educação, naquele tempo que havia guerra, nós ouvimos muito disso, que os portugueses colonizaram os moçambicanos. Então, nesse período de colonização, o que aconteceu? Havia ensino centralizado, quer dizer, nas províncias não havia escolas. Então, a partir do ano 1854, é daí que se tomou iniciativa, lançou-se um decreto para que pudesse construir também escolas nesses lugares que eu acabei de mencionar. Já a 30 de novembro de 1869, foi reformado o ensino ultramar, onde se decretava um ensino primário obrigatório, dividido em 2 graus, com 2 classes cada, em que as escolas estavam sob tutela das missões católicas. Então, já em 1869, nós percebemos que
o ensino primário já foi obrigatório e foi dividido em 2 grupos, como agora nós chamamos de 2 ciclos, ok? Primeiro ciclo e o segundo ciclo. E em cada ciclo só havia 2 classes. Então, podemos dizer que o ensino primário, naquela época, só tinha 4 classes, ok? Que se formos a organizar em classes, seria a primeira, segunda. E naquele tempo era aquela questão de pré, ok? Pré, primeira, então nesse caso, são 4 classes. E em 1912 foi já criada em Lourenço Marques a primeira escola secundária em Moçambique. Então aí já a educação começa a desenvolver. Nós estamos a verificar que a educação começou em Portugal, saindo de Portugal chegou em Moçambique, só que em Moçambique era mais para os próprios portugueses. E depois passou para outras províncias. Passando para outras províncias, ainda estava sobre o mandato, ou os que controlavam eram os católicos. Quer dizer, sim, era o sistema católico que controlava a educação. Então, depois daí, em Maputo, que é Lourenço Marques, ok, antigamente, que atual é Maputo, foi criada em 1912 a primeira escola secundária. Agora, é importante referir que, nesse mesmo período colonial, houve 2 subsistemas de ensino. Um dos maiores marcos da educação colonial em Moçambique é a vigência de 2 subsistemas de ensino, nomeadamente ensino oficial. Esse ensino oficial era para os filhos dos colonos ou assimilados. E existia aquilo que se chamava de ensino rudimentar para os chamados indígenas, os nativos. Então, aqui nós encontramos, no período colonial, a separação do tipo de ensino, ok? Você sabe, no momento do colonialismo é como fosse racismo mesmo. Então, havia um tipo de ensino que se chamava o ensino oficial. Então, para você poder participar neste ensino oficial, você tinha que ser um assimilado, quer dizer, tinha que pertencer ao filho dos chefes. Então, existia aquele ensino básico, rudimentar, aquela maneira, né? Então, esse aqui era já para os nativos, nós moçambicanos. Os 2 subsistemas do período colonial são esses 2, ensino oficial e ensino rudimentar. Neste sentido, o sistema de ensino em Moçambique era de 2 tipos, correspondendo a 2 concepções de educação, para indígenas e educação para elite, para o colonizador e assimilado. O ensino oficial destinava-se à transmissão de valores e padrões aristocráticos. O ensino para indígenas era para o povo colonizado que praticamente estava reduzido apenas a aprender a ler, escrever e a domesticação. Então, nós estamos a perceber que este ensino, esses 2 subsistemas, os conteúdos, as coisas que lá eram diferentes. Então, é assim como era esse subsistema. O ensino estava estruturado basicamente para acomodar os interesses do colono, preparar indivíduos para desempenhar funções sociais distintas na sociedade. Okay? Como é que era o sistema de ensino naquele período? Então, naquele período havia aquilo que se chamava de caráter discriminatório. O que acontecia com esse sistema educacional? Havia estabelecimento de 2 tipos de educação. Um destinado à população negra e dirigido pelas missões, e outro reservado às crianças brancas e aos assimilados, confiado ao Estado, às instituições privadas. Limitação de ingresso na escola primária oficial e nos níveis superiores de escolarização. Caráter urbano da rede escolar. As escolas oficiais localizavam-se nos centros urbanos e eram melhores equipadas, enquanto que os postos escolares eram construídos em zonas rurais para a maioria da população moçambicana. As escolas para indígenas eram mal equipadas. Unidade entre a religião e o ensino. A organização, direção e controle do ensino para indígenas estavam confiadas aos missionários. O processo de assimilação e aculturação dos moçambicanos era, sobretudo, feito através da educação
moral cristã católica. O ensino da religião e moral católicas eram obrigatório em quase todas as escolas e níveis de ensino. A religião católica era a religião oficial do Estado. Caráter fictício da escolarização obrigatória. A limitação dos ingressos na escola na base da idade, complexo de superioridade do branco em relação ao negro era bem patente em alguns livros de leitura em uso nas escolas primárias para indígenas. Consistia em fazer crer que os brancos fizeram enorme bem aos negros e que estes, por sua vez, eram ociosos, improdutivos, apesar de enormes recursos que a sua terra lhes oferece. Então, nós estamos a ver aqui as características principais da educação no período colonial. Então, os portugueses lá nos livros, quer dizer, eles estavam em peso nos livros, como que eles fossem os donos, né, de tudo, e que os moçambicanos, mesmo com tanto recurso que têm, na verdade os moçambicanos têm muito recurso, mas o Moçambique ainda continua nessa desgraça, nessa, como posso dizer, não sei qual é a expressão que eu posso usar. E o Moçambique continua nessa situação, mas ainda tem muitos recursos. Então, esse caso era muito notável nos livros, e agora nos livros parece que não há. Mas isso é notável, ok? É notável fora, porque ainda em Moçambique temos recursos, claro que sim, muitos recursos que não estamos a fazer o uso correto. Com a assinatura da Concordata e do Estatuto Missionário, o Estado transferiu para a Igreja a sua responsabilidade sobre o ensino rudimentar, comprometendo-se a dar um apoio financeiro às missões e às escolas católicas. Aí já surgiu um grande problema. Enquanto nas zonas rurais os moçambicanos dispunham de escolas das missões, os centros administrativos dispunham de escolas oficiais e particulares para os brancos e assimilados. Era um ensino relativamente evoluído em comparação com o ensino para indígenas. Agora vamos passar para a educação no governo de transição, do colonialismo para a independência. De 1974 a 1975, o que aconteceu? Este período é consequência dos acontecimentos destacados nos anos anteriores. A fundação da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, em 1962, permitiu o desencadeamento da luta armada para a libertação nacional. Com os acordos de Lusaka, em 1974, condicionou o surgimento do governo de transição. Assim, uma das razões que leva à consideração deste período pretende-se com o fato de que grande parte das transformações no campo educacional aplicadas a nível nacional teve como origem as experiências levadas a cabo pela Frelimo e resultam da visão deste movimento sobre um modelo de sociedade pretendido e os princípios defendidos durante a luta armada. A Frelimo implementou um tipo de escola ligada ao povo. O cenário já está a mudar. As suas causas e interesses. A educação realizada nestas escolas era essencialmente política e ideológica, uma vez que estava condicionada pelos fatores que têm a ver com a natureza revolucionária da luta conduzida pela Frelimo. A educação pós-independência. Ao longo deste período, o sistema educativo sofreu várias reformas que tinham em vista adequar a formação dos moçambicanos aos contextos sociopolíticos, econômicos e culturais, marcado pelo alcance da independência em 1975. Então, neste período, destacam-se como principais marcos o surgimento da Lei 4/83 e da Lei 6/92 e da Lei 18/2028, antes do Sistema Nacional de Educação, 1975 e 1982. Então, nós estamos a ver que, pós a independência, houve um período em que era antes de haver o Sistema Nacional de Educação. Então, o que aconteceu neste período? Registaram-se os seguintes fatos.
A nacionalização da educação a 24 de julho de 1975 e a consequente suspensão de todas as formas do sistema do ensino colonial português. Além disso, a proclamação do direito à educação para todos os moçambicanos, pela Constituição da República Popular de Moçambique. Em 1983, procedeu-se à introdução do Sistema Nacional de Educação, SNE, através da Lei nº 4/83. Em 1930, é introduzida a Constituição da República, que possibilita a reabertura do ensino particular em 1991 e o reajustamento da Lei do Sistema Nacional de Educação. O surgimento da Lei número 6/92, 1992-2018. A lei surgiu para reajustar a Lei 4/83 em 2004. É introduzido o Plano Curricular do Ensino Básico, ora em vigor em consequência da reforma do currículo escolar anterior. Neste período, nota-se uma educação democrática, baseada na aplicação de métodos de aprendizagem centrados no aluno, em função da evolução das ciências da educação e do contexto em que a aprendizagem ocorre. Então, nós aqui já estamos a perceber exatamente aquilo que é o objetivo da educação, que são objetivos dinâmicos, quer dizer, vão mudar de acordo com o tempo. O surgimento da Lei número 18/2018. Esta lei traz as seguintes alterações ao SNE. Introdução da educação pré-escolar. O ensino primário em 6 classes, ok? O ensino bilíngue como modalidade do ensino primário. Um ensino básico obrigatório gratuito de 9 classes. Um ensino secundário de 6 classes. Um ensino à distância como modalidade do ensino secundário e superior. O perfil de ingresso para a formação de professores. A educação inclusiva em todos os níveis de ensino. A educação vocacional. A independência trouxe uma nova dinâmica na educação em Moçambique, a qual se refletiu na garantia pelo Estado da educação para todos, expansão da rede escolar, sistematização da experiência de educação nas zonas libertadas, formação de professores e revisão curricular contínua. A proclamação do direito à educação para todos os moçambicanos pela Constituição da República e a consequente massificação do acesso à educação em todos os níveis de ensino constitui o principal marco da educação pós-independência. Então, nós já temos aqui aquilo que é o historial de educação em Moçambique. Então, nós percebemos que a educação evoluiu bastante, evoluiu muito e houve grandes mudanças. E isso é muito bom e isso é agradável. Mas hoje em dia nós temos ouvido que as pessoas, os encarregados de educação, assim como os alunos e todos mais na sociedade, têm reclamado acerca da qualidade da educação. Temos visto que as pessoas têm reclamado. E você, o que é que acha? Será que, por que está a reclamar, a dizer que a educação em Moçambique não tem qualidade? Então, o que é que você acha? Será que isso é por parte dos professores? Será que é a parte dos alunos? Será que é parte do Ministério que está a contribuir com que não haja uma educação de qualidade? Será que é a sociedade em si? Será que são os encarregados de educação? Então, nós queremos ouvir aquilo que tu achas. Então, vai deixar o seu comentário, nos dizer por que a educação em Moçambique não tem qualidade. E quais são os motivos que levam a perda da qualidade de ensino em Moçambique, uma vez que houve um grande avanço desde o período colonial e até hoje, um grande avanço, e a educação é inclusiva, todo mundo tem acesso à educação. Mas nos diga por que a educação em Moçambique não está a ter aquela qualidade. Então, nós queremos ver o seu comentário, queremos ver qual é o seu parecer e nós poderemos abordar este assunto futuramente. Então, primeiro nós precisamos de ver os vossos comentários. Até a próxima oportunidade. Obrigado.